seja muito bem-vindo à nossa leitura. Hoje é sexta-feira, é dia de Evangelho no Lar. Então, como eu falo toda semana, é o dia que a gente separa da nossa semana para cuidar do nosso lar, para cuidar das pessoas que nós amamos e cuidar principalmente um pouquinho de nós mesmos. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor e muita paz, para que possamos fazer mais um evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai dar continuidade no capítulo 7. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É o item 3, 4, 5 e 6. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade, digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza dessa criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. A mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus para pedir um favor. Ele perguntou: o que quer? Ela respondeu: ordena a meus 2 filhos para que se sentem no seu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus, respondendo, lhe disse: você não sabe o que está me pedindo. Depois perguntou aos 2 jovens: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E Jesus disse: é verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber, mas no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado. Quando ouviram isso, os 10 apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governados e que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. Isso não deve acontecer entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor, e aquele dentre vocês que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim dar minha vida para que isso sirva de exemplo a muitos. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos seus principais fariseus, para ali fazer sua refeição. Os que estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, deu-lhes um conselho: quando forem convidados a um banquete, não se sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que cedam seus lugares a eles, e vocês, envergonhados, terão que ir buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procurem os últimos assentos, para que, quando chegar o dono da casa que lhes convidou, diga: amigos, sente-se mais próximos de mim. E isso será para vocês motivo de glória perante os outros convidados que também estiverem sentados à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7 e versículo 11. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E ele resumiu assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo de simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus, ou seja, terá uma vida futura mais feliz. Todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado.
O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo aquilo que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim, eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos infelizes que perderam até suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que o torna uma nova posição ainda mais humilhante, pois vêm acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio de alternância entre as posições dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das reencarnações sucessivas, no qual aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procurem os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem o contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Eu li o item inteiro porque o começo dele ele fala das partes que a gente encontra lá na Bíblia, né? Então a gente sabe que se a gente for lá no Novo Testamento, o testamento que foi escrito depois do nascimento do Cristo, né? Que conta a história do Cristo, a gente vai ver que tem essas passagens. E depois vem o Espiritismo completar. Então, sempre quando a gente lê o Evangelho, a gente sempre vai ver um pedacinho do que tem lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, e depois o complemento esclarecendo um pouco mais, né, aquilo que Jesus quis nos dizer. Então, o Evangelho, ele sempre vai ter essa explicação para deixar mais fácil para a gente entender. Então, aqui, nas passagens de Jesus, ele fala da mulher que foi lá, levou o filho, mostrou os filhos e queria que eles sentassem ao lado do Cristo. Também tem a passagem das crianças, tem a passagem do jantar lá do fariseu. Então a gente começa a perceber o quê? Tem uma frase na passagem das crianças que fala assim: aquele que se assemelhar às crianças. Jesus não falou aquele que seja igual às crianças, mas aquele que se assemelha na pureza, na vontade de continuar a caminhada, de aprender, esse sim terá direito ao reino dos céus, né? Ou seja, aquele que sabe das suas dificuldades, mas mesmo assim carrega paz no coração, aquele que perdoa, aquele que faz as coisas com amorosidade, esse é o humilde, né? Porque a gente confunde a humildade com o desprovimento de dinheiro, né? A gente coloca assim, aquela pessoa que tem uma situação financeira mais difícil, né, que é mais pobre, passa por mais privações, a gente fala assim, aquela pessoa é humilde. A gente tem que mudar esse nosso repertório, porque na verdade, ser humilde é humilde de coração. Então a gente pode encontrar essas pessoas que têm um coração bom, que ajudam o outro, que sempre tem uma palavra de sorriso, de esperança, em qualquer classe social. Né? Não é os pobres são bonzinhos e os ricos são ruins, não é isso. Existem pessoas humildes, tanto entre os ricos quanto os pobres. E também existem pessoas orgulhosas entre os ricos e os pobres, né? Então aqui, quando Jesus fala em pureza de coração, é esse amor para o outro, esse doar-se para o outro. Agora, a diferença financeira, tanto de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, isso vai ser uma provação, né? Porque assim, o dinheiro ele não vai deixar você bom e também não vai deixar você ruim. Ele vai fazer assim, se eu tenho bastante dinheiro e eu sou uma pessoa boa de coração, eu sou humilde, eu olho o próximo com carinho, eu vou ajudar o outro, eu vou criar postos de emprego, eu vou tratar bem as pessoas que trabalham comigo, eu vou transformar esse dinheiro que está na minha mão de forma para ajudar o outro, para dar dignidade para o outro,
né? E assim como eu posso ter muito dinheiro e ser uma pessoa suvinha, que vou passar por cima dos outros, que vou maltratar os outros. Então a gente encontra pessoas desse jeito lá, quem tem bastante dinheiro. E também a gente tem aqueles pobres que são humildes, que se contentam com o que têm, que dividem aquilo que eles têm com as pessoas que estão ao redor, que sempre tem um sorriso no rosto, uma palavra de carinho. Também tem aqueles que são totalmente revoltados, aqueles que não aceitam a situação que têm e passam por cima de qualquer um para alcançar os seus objetivos. Então, a gente vê essa diferença, né? Então, quando Jesus conta essas passagens, é para a gente pensar como que a gente está lidando com aquilo que a gente tem aqui na Terra, como a gente está olhando as pessoas que estão ao nosso redor. Independente da classe social que eu tenho, o que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho na minha caminhada? Eu estou dividindo, eu estou me doando ao outro ou sou uma pessoa egoísta, orgulhosa? Porque não adianta eu ter títulos aqui na Terra, não adianta eu ser doutor, não adianta eu ser mestre, não adianta eu ser empresário, não adianta nada. Porque quando eu partir para o mundo espiritual, tudo que é matéria, que esses títulos são matérias, vão ficar aqui. Então, não vai adiantar. O que vai adiantar é o que eu sou como pessoa. É isso que vai adiantar. É isso que vai me diferenciar lá no mundo espiritual pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Então, aqui Jesus nos convida a fazer essa reflexão. Independente do que eu faça aqui na minha caminhada, né? Se eu tenha dinheiro, se eu não tenha, que eu seja um ser humano melhor. Que eu melhore os meus atos, que eu melhore o ambiente onde eu estou, o convívio com as pessoas, porque aí sim eu vou estar aprendendo os ensinamentos de Cristo. É essa humildade que Ele nos pede, essa humildade de nos colocar no lugar do outro, de auxiliar sempre e principalmente olhar para dentro de si, ver quais são os sentimentos que moram dentro de nós e não aceitar viver ainda sendo egoísta, sendo egocêntrico, mudar esses sentimentos que não são tão bons. Então, se eu tenho alguma coisa que eu não gosto em mim, que eu faça essa mudança. Que é isso que Jesus nos pede através do Evangelho. Não passe por cima de ninguém, faça o bem sempre, auxilie sempre. Não se coloque em primeiro lugar, coloque os outros, para que assim, você quando for olhado, você seja olhado com carinho. Então, auxilie os outros. Você se coloque em primeiro lugar quando você quer mudar algumas coisas em você, mas nunca passe por cima de ninguém para alcançar aquilo que você deseja. Então, eu acho que é isso que ele nos coloca para a gente refletir nesse momento. Que a gente não seja egoísta, egocêntrico, né? Que a gente possa ser mais amoroso com todos aqueles que estão ao nosso redor e com a nossa caminhada aqui na Terra também. E eu acho que é isso que esse texto nos faz refletir no dia de hoje. É um texto bem profundo para a gente pensar um pouquinho como a gente está seguindo a nossa caminhada aqui na Terra. A gente está tentando melhorar como ser humano ou a gente está se apegando aos bens materiais e aos títulos e tudo aquilo que vai ficar aqui na Terra. Então, que a gente possa sempre ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, melhorando os nossos sentimentos, aumentando as nossas virtudes e tentando trabalhar essas coisas que não são tão boas que existem dentro de nós, aprendendo e evoluindo sempre, entendendo que somos um ser em evolução. Então, às vezes a gente vai errar, a gente vai acertar, mas que a gente sempre siga em frente. Acho que é isso que esse texto nos faz refletir no dia de hoje. Então, vamos fazer a nossa prece? Se você tiver a sua garrafinha de água, deixa separada aí para a gente fluidificar no final. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estiveram conosco hoje. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor, muita paz, muita harmonia. E esse amor que nós sentimos possa envolver cada cantinho da nossa casa. Que todo o nosso lar, todos os cômodos da nossa casa sejam envolvidos numa luz de amor, de paz, de equilíbrio. Onde possa renovar as energias, onde a gente possa também imaginar as pessoas que moram conosco, todos os nossos familiares e cada um de nós sendo envolvido nessa luz de amor, de paz, de equilíbrio. Que o nosso lar seja sempre um ambiente onde nós possamos renovar as nossas energias, onde nós possamos fortalecer a nossa esperança e a nossa fé no futuro. Que essas energias de amor envolvam todas as pessoas que nós conhecemos,
nossos familiares que estão mais distantes, nossos amigos, aquelas pessoas que nós amamos que já partiram para o mundo espiritual, que todos eles sejam envolvidos nessa luz de amor, de paz e de equilíbrio. Que envolva também o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco e que elas possam levar aos seus lares também essas energias de amor e de paz. Que esse amor envolva o bairro que nos acolhe, a cidade que nos acolhe, o país que nos acolhe, o planeta que nos acolhe. Que todas as pessoas possam sentir essa paz que nós sentimos agora. Que em cada lar o amor de Deus se faça presente. Que a esperança de todas as pessoas nesse planeta possa ser renovada, a fé fortalecida e que possam lembrar que Deus fará o melhor para cada um de nós. Que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros, nos seus lares ou em qualquer outro lugar, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Que envolva também aqueles que estão voltando para a pátria espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria, que seus familiares e amigos que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que eles nos aceitem, nos perdoem, que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Pai, nós temos tanto para agradecer. Agradecemos a água fluidificada que nós temos agora. Agradecemos as pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa caminhada. Agradecemos o nosso lar, que nos acolhe todos os dias. Agradecemos a família que temos, onde nós temos um grande aprendizado diário. Agradecemos aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Pedimos a Deus que possamos renovar nossa esperança, que possamos renovar essa paciência, que possamos perdoar e possamos ser perdoados também. Que agradecemos, Pai, pela comida que comemos, pela oportunidade de andar, de falar, de respirar. Agradecemos por todos os momentos felizes e também os desafiantes da nossa caminhada. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, nosso anjo da guarda. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco hoje no Evangelho, que Deus possa aumentar a luz de cada um. Agradecemos o amor que recebemos, Pai, de Ti a cada instante. Que nós tenhamos uma semana cheia de paz, de equilíbrio e que na próxima sexta-feira nós possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estavam conosco hoje, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de equilíbrio. E amanhã a gente volta com a leitura do livro Sinal Verde e na próxima sexta-feira a gente tem o Evangelho no Lar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.